Bom dia a todos os irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã. Que nós possamos aprender juntos um pouco mais da palavra de Deus. Todos os irmãos têm a liberdade de participar, de sendo instruídos pelo Senhor, trazer também algum auxílio, alguma ajuda para esse ensino nesta manhã. Então a participação é livre a qualquer momento para quem desejar fazer o uso da palavra. Nós, neste texto que o irmão já leu aqui, quando o Senhor desperta o coração do governador Zorobabel para que ele tivesse o interesse, o desejo da reconstrução do templo do Senhor e reedificar aqueles muros que foram destruídos por Nabucodonosor. Nós vemos aqui a batalha que estes servos do passado tiveram. E não é diferente em nossos dias, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, na presença de Deus. Eu não sei os irmãos, mas eu travo uma batalha diária. E essa batalha diária é conosco, nós mesmos. Nós travamos uma batalha, porque nós temos as duas naturezas, né? Nós temos a nossa velha natureza, a natureza adâmica, que nós herdamos dos nossos primeiros pais, e é uma natureza pecadora, que puxa para o outro lado, puxa para o lado da carne, e nós temos agora, depois de salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos a nossa natureza divina, porque fomos alcançados pelo amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu travo essa batalha diária. E nós vemos aqui Zacarias, quando foi despertado pelo Senhor, como se fosse um sono, como se ele estivesse dormindo, e o anjo tocava nele para que ele despertasse e pudesse ver aquilo que o Senhor falava com ele. E muitas vezes nós temos que ser despertados, né? Nós temos que ser despertados pelo Senhor, chacoalhados pelo Senhor, para que Ele possa nos usar para fazer a sua obra. E nós vemos aqui um grande cooperativismo, né? Os irmãos, né? Os servos do passado, trabalhando em conjunto para que aquela obra pudesse ser realizada. E não é diferente na obra do Senhor. Nós precisamos uns dos outros, né? Necessitamos de ter a comunhão, primeiramente com o Senhor, para que possamos realizar a obra. Devemos estar em comunhão com o Senhor e também em comunhão com os irmãos, para que a obra possa ser dada a continuidade dela, né? Nós, na leitura de segunda-feira, Zacarias capítulo 1, dos versículos 1 a 6, o Lucas pode colocar, para a gente fazer a leitura. Nós vamos ver aqui o significado, né, do nome de Zacarias, do seu pai Baraquias e também do seu avô Ido. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Então ele menciona esses 3 nomes. E esses 3 nomes, eles têm um significado que traz uma importância para aquilo que Deus iria fazer. Então o nome Zacarias, ele significa lembrado pelo Senhor.
Ou seja, o Senhor se lembra do seu povo. O Senhor se lembra de cada um de nós. O nome do seu pai, Baraquias, significa Jeová abençoará. Ou seja, ele se lembra, ele vai abençoar, e o do seu avô Ido significa o tempo certo. Então, o Senhor abençoará o seu povo no tempo certo, né? O Senhor se lembrará do seu povo para abençoá-lo no tempo certo. O tempo certo é o tempo do Senhor. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, diz a palavra de Deus. A medida do Senhor, ela é uma medida certa. Nós não devemos questionar o tempo, a medida do Senhor. Nós vemos aqui que o povo foi cativo, foi levado cativo para a Babilônia, né, no período do rei Nabucodonosor, e o povo ficou ali cativo por quantos anos? Quantos anos o povo ficou cativo na Babilônia? 70 anos. Então era a medida de Deus, era o tempo estabelecido por Deus. Deus traz o seu juízo na medida certa. Nós muitas vezes não entendemos, mas Deus, ele usa do seu juízo na medida certa, porque ele é soberano, ele é justo, ele é um justo juiz. E ele julga e executa os seus juízos na medida certa. Então, a seu tempo, né? O Senhor se lembrará do seu povo para abençoá-lo no tempo certo. O tempo que o Senhor havia determinado. Versículo 3. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, primeiro, Zacarias, profeta Zacarias, traz uma repreensão para o povo, falando que, através do pecado do povo, eles tinham sofrido aquele juízo. Por causa do seu pecado, eles tinham sofrido aquele juízo. E agora ele exorta o povo para que se arrependa. Exorta o povo para que se arrependa. Versículo 4. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 55, versículo 6, Lucas pode colocar para a gente ler. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Invocai-o enquanto... Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tornarei para vós. Então, buscai ao Senhor enquanto está perto. Invocai-o. Versículo 5. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Volta lá no versículo 4, Lucas, fazer um favor. Eu não terminei de ler o versículo 4. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Versículo 5. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas,
viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, ele nos tratou. Então, aqui, a segunda lição que nós temos aqui, a terceira lição que nós temos aqui, é: o Senhor vos tratou em conformidade com os vossos atos. O que é isso aqui? É a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E eles colheram exatamente o juízo de Deus, né? Oi? Desculpa. Não, você pode ficar à vontade. Não falei. Se eu não estou enganado, desses 70 anos do cativeiro, tinha um motivo, né? Esse motivo foi até o nosso irmão ali que explicou aqui, porque acho que é a última vez aqui no estudo. Eles tinham que guardar, acho que um ano, a terra, descanso, período de descanso. Então, nunca guardou. Então, os 70 anos bate certinho o tempo que eles não guardaram para descansar a terra. Como Deus é perfeito, né? Maravilhoso, a perfeição de Deus, como Ele faz tudo dentro do seu programa já estabelecido, e muitas vezes a gente não entende por que Deus trata dessa forma. Mas então eles tiveram ali o quê? A lei da semeadura. Eles não respeitaram e tiveram que colher exatamente aquilo que eles plantaram. Foi bem lembrado aí, foi bem colocado, exatamente isso. Então o Senhor, Ele vos tratou em conformidade com os vossos atos, é a lei da semeadura. Agora, a partir do versículo 17, do capítulo 1 ainda, tá? Ele começa aqui, depois que o Senhor fala com ele para que falasse ao povo, para que o povo se arrependesse e se chegasse ao Senhor, ou seja, que buscasse ao Senhor, ele agora começa a ter as visões, ele começa a ter as revelações do Senhor para o povo. Vamos só abrir um parênteses aqui para a gente poder falar. Nós, como filhos de Deus, o Senhor, o que Ele pede de cada um de nós, como seus filhos, Ele deseja que nós possamos ser úteis para Ele, para o trabalho, para o ministério, para a obra. Então, Ele espera de nós que sejamos servos úteis e não servos inúteis. Ele espera a nossa utilidade. Ele espera que nós possamos nos esforçar para trabalhar para Ele. Mas, primeiramente, o que a gente precisa ter? Primeiramente, o homem, para trabalhar para o Senhor, ele tem que ser um convertido. Ele precisa se converter. E aqui, Zacarias chama o povo para o arrependimento, para que eles pudessem se converter dos seus maus caminhos. E assim, para nós trabalharmos para o Senhor, nós devemos ser verdadeiramente convertidos, salvos pelo Senhor. Aí sim o Senhor vai poder nos usar. Ele vai poder nos usar. Porque nós reconhecemos que somos pecadores, carentes e dependentes do Senhor, e que é Ele que vai nos capacitar para poder usar para a sua obra. E é exatamente o que ele estava fazendo aqui. Ele chama o povo, mostra para o povo a necessidade do arrependimento, para que o povo agora pudesse ser usado por Deus. Principalmente aqueles cabeças da nação. No caso aqui, ele chama e unge Zorobabel. Ele unge Zorobabel para que pudesse ter esse interesse de chamar o povo.
como governador. Versículo 7 do capítulo 1. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Ou seja, aquele cavalo ali, aquele homem em cima daquele cavalo, estava zelando por Jerusalém, pelo povo de Israel. Com grande zelo, estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grandíssima ira, estou irado contra as nações em descanso. E quando aquele anjo fala, né? Como é que tá? Tá tudo em descanso, tá tudo tranquilo. As nações estão todas tranquilas. Porque estando eu um pouco desgostoso, ele estava desgostoso com quem? Com seu povo, o povo de Israel. Um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal, ou seja, eles estavam vivendo do mal que eles fizeram e que faziam as outras nações, e principalmente a nação de Israel, as quais Deus permitiu que eles fossem usados para trazer o quê? Juízo sobre a nação de Israel. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Agora o Senhor olha para o seu povo. Então, ao seu tempo, como nós vemos aqui, né, o Senhor se lembrou, ele volta para o seu povo para abençoá-lo no tempo certo. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos. E o cordel, né, de medir, será estendido sobre Jerusalém. Isso fala de quê? De obra. A obra que vai ser feita, precisava reconstruir. Tinha que voltar, se mover o coração e reconstruir. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Aqui, o comentarista aqui, ele fala que o cavalo vermelho, à luz do verso 14, se percebe claramente que é o homem que zela pela segurança de Israel, como nós falamos aqui, né? Ele se encontra entre essas morteiras, né, uma árvore simples, de aparência humilde, com as flores brancas e perfumadas. Ela aponta para Israel. Profeticamente, este homem age em relação às outras nações a favor de Israel. Irmãos, todos têm a liberdade de comentar, tá? Eu estou falando aqui, mas a qualquer momento pode fazer igual o Jorge falou ali e pode parar e fazer os seus comentários, tá bom? Então, zela pelo povo
de Israel, a favor de Israel. E fará o quê? Trará paz para a nação, tirando-a do cativeiro babilônico. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão? Então trará paz, tirando-a do cativeiro babilônico. E também fala aqui que aponta para um futuro, né? No governo de Cristo ainda. Fortes referências que o referido homem seja uma metáfora do Messias em seu governo futuro. Agora, a partir do versículo 18, no mesmo capítulo 1, fala sobre a segunda visão que Zacarias teve. A visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Quer dizer, os poderes que foram usados para que o povo fosse disperso, para que o povo fosse levado cativo. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vêm estes a fazer? Que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem. Ou seja, agora é o Senhor Deus usando o seu poder contra aqueles reinos, aqueles chifres que foram usados pelo próprio Deus para dispersar o povo de Israel e para levá-lo cativo. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. No comentarista aqui ele fala assim: somos tentados, a pensar que os 4 chifres sejam os 4 impérios citados em Daniel, falando sobre a Babilônia, o Império Medo-Persa, Grécia e Roma. Eles falam aqui. Contudo, ele fala que parece mais prudente apontar para o significado do número 4 nas Escrituras. É o símbolo do que é universal. 4 pontos cardeais, 4 ventos do céu, 4 cantos da terra. Ou seja, o ódio universal das nações contra Israel em toda a história. E esses 4 ferreiros são a resposta de Deus aos 4 chifres. Deus trazendo juízo sobre esses povos, 4 juízos de Deus citados em Ezequiel, capítulo 14, 21. Vou pedir o Lucas para colocar Ezequiel 14, 21. Oi? Também sobre o número 4, seu número mundial. O altar de sacrifício onde era sacrificado os animais tinha 4 chifres. Era o sacrifício global de Cristo. Bom, porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Aí ele fala quais são esses 4 maus juízos: a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então, exatamente, foi bom o que o Guilherme falou lá exatamente sobre isso, Como Deus usa esse número 4. Agora, na leitura de quinta-feira, nós estamos fazendo essas leituras para a gente chegar no texto de hoje. Zacarias capítulo 2, de 1 a 5. Fala que um topógrafo em Jerusalém é aquele que mede, O topógrafo é aquele que faz as medidas para a obra, para a construção. Não é isso mesmo, Ivan? Ivan pode comentar para a gente. Ivan entende disso, né, Ivan? Ivan entende um pouquinho.
medição, medindo. Uhum, isso aí. Capítulo 2, 1 a 5. Agora nós temos aqui a terceira visão. Jerusalém é medida, né? Ela é medida por aquele homem. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura, qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha só, o Senhor aqui dizendo que ele, o Senhor, serviria de proteção para o seu povo. E o Senhor é quem nos guarda, é quem nos protege. O Senhor vela pelo seu povo, pelo povo de Israel. Inclusive, num desses textos aqui, ele fala que a menina dos olhos de Deus é a menina dos meus olhos. Ele vela pelo seu povo, ele cuida, ele zela pelo seu povo. E por cada um de nós, como seus filhos em particular. Ele vela, ele cuida, ele zela de cada um de nós. É necessário que nós sejamos prudentes aqui no mundo, né? Falando em muro é uma proteção. Exatamente. Uma proteção, mas nós sabemos que é a nossa parte que devemos fazer, mas a nossa proteção está escondida com Cristo em Deus. Muito bem. É muito importante. Esse muro, né, fala da proteção. E exatamente quando eu vou ver aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu também vi aqui em Esdras e Neemias, né, que todos eles fazem parte dessa reconstrução, desse segundo templo aqui. Ele foi reconstruído, né, ele foi reerguido novamente, porque esse templo que foi destruído, do qual nós estamos falando aqui, foi o templo que Salomão construiu. Foi o templo que Salomão construiu. Volta de mais ou menos, se eu não me engano, 980 antes de Cristo, antes do Senhor, acho que é por volta mais ou menos disso aí, no século 9, né? Antes de Cristo. E esse templo agora está sendo reerguido aqui no século 5 ou 6, é 5, não é isso? 530 e poucos, que ele acabou a reconstrução desse templo aqui, depois que ele foi destruído. E Esdras e Neemias, eles tiveram um papel também crucial aqui na reconstrução desse templo. Em Esdras, no capítulo 1 de Esdras, no seu primeiro versículo, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha só como Deus move o coração das pessoas. Moveu o coração daquele rei de Ciro, do rei da Pérsia, para que o... Oi?
Isaías 45 fala dele como servo de Deus. Deus usa. E Esdras aqui, aí no capítulo 5, aliás, no capítulo 4 aqui de Esdras, nós vemos aqui que após o início da obra, da reconstrução dos muros e do templo aqui, o que acontece? Os inimigos agora tentam impedir a reconstrução dos muros, que a cidade seja reerguida novamente, e do templo. Inclusive os samaritanos aqui, ó, eles acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Então, eles começaram a reconstruir, mas em vista da oposição dos seus inimigos, o que acontece? A obra teve que parar, a obra cessou, porque eles foram lá com força, com violência e impediram que eles continuassem a reconstrução dos muros, né, para que pudesse a cidade ser protegida, conforme Manair disse. Os muros são necessários na nossa vida para trazer proteção, inclusive contra os ataques dos nossos inimigos, no caso. Estamos falando de Jerusalém futura, quando o povo todo de Israel vier e não haverá espaço para todos, então não haverá muro, também não haverá inimigos. Essa que nós temos aqui. Aí então, quer dizer, parou a obra por um determinado tempo. E no capítulo 4, versículo 24, aqui nós vamos ver aqui, ó, de Esdras 4, 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Foi quando nós começamos a ver aqui, em Zacarias aqui. Então cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Agora a gente vai ver aqui Neemias, no capítulo 1, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ou seja, o que ele podia fazer naquele momento foi exatamente a coisa certa. Naquele momento, ele tinha que buscar ao Senhor, orar ao Senhor e pedir a direção do Senhor para aquilo que ele, em seu coração, Deus o havia movido para fazer. E o que acontece aqui? No versículo 11, Neemias 1, 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, olha só, dele e dos demais servos e dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu
copeiro do rei. O que acontece? Ele, na presença do rei, quando ele vai servir o vinho para o rei, seu semblante estava triste, no capítulo 2. E o rei pergunta para ele, olha, por que você está com esse semblante triste? Aí ele fala, olha, meu povo está numa miséria lá. E Deus dá graça aos olhos do rei Artaxerxes. E Neemias, copeiro do rei, naquele momento, acha graça diante do rei. E o rei permite que ele vá a Jerusalém para poder construir novamente o templo. E dá todas as provisões necessárias para ele. E o rei me disse, que me pedes agora? Então, naquele momento que o rei fala com ele, naqueles segundos ali, o que ele fala aqui? Então, orei ao Deus dos céus. Ele pensa para responder, olha, o que ele faz antes dele responder? Orei ao Deus dos céus. E o rei concede a ele ir para a reconstrução do templo e da cidade. Vamos voltar lá agora em Zacarias. Então, por que eu estou lendo isso aqui, irmãos? Essas outras partes aqui. Exatamente como Deus moveu o coração das pessoas, dos seus servos. Não foi uma ou duas pessoas. Aqueles que voltaram, está registrado na palavra do Senhor, foi em torno de 50 mil pessoas que voltaram para reconstruir o templo e edificar aqueles muros ali. Confirma, Ismael? Ismael, que está sempre trazendo os estudos aqui, foi por volta de 50 mil pessoas, mais ou menos isso aí, né? Juntando todos ali, a média dá mais ou menos 50 mil pessoas para reconstruir o templo. Mas só que o povo estava muito empobrecido, ele não tinha muito recurso. E exatamente aqui, na introdução aqui do que o comentarista da revista traz aqui, ele fala aqui que Zacarias teve por missão encorajar esses judeus, que eles estavam desanimados perante as dificuldades que eles tiveram que enfrentar logo após esse cativeiro babilônico. Então, quer dizer, ele teve essa incumbência de animar novamente o povo. Trazer o povo, o ânimo, levantar o ânimo do povo, porque era Deus que estava dando a eles essa incumbência de novamente reedificar a cidade, de edificar os muros, de edificar o templo, na presença do Senhor, que novos tempos viriam, novos tempos viriam, e era necessário que eles tivessem a disposição para poder trabalhar. E nós, como filhos de Deus, o Senhor procura falar conosco e nos dar ânimo para o trabalho, para a obra. E essa obra é em conjunto. Não é a obra de meia dúzia de irmãos, não. É a nossa obra. É a obra que Deus nos chama para realizar, nos capacita para realizar. Pode falar. Neemias, o rei, não tinha nada a ver, ele não era pro vestido, ele estava ali servindo. E ele teve essa notícia e ficou muito entristecido de saber que aquele resto que ficou lá estava em sofrimento. Essa palavrinha, ele jejuou e orou, e o seu semblante ficou transformado a ponto daquele homem que não tinha o conhecimento de Deus, reconheceu. Aqui nós podemos ver o testemunho de um crente junto ao mundo. Você veja bem que o
próprio rei, ele, o que eu posso falar? Ele se condoeu. O que você tem? Você não é assim, você não está doente, né? Então, esse jejuar é mais uma comunhão completa com Deus. É isso aí? É? Isso mesmo. E tanto é que o próprio rei fala, não é isso senão tristeza de coração. Né? Tristeza de coração. O próprio rei fala, não é isso senão tristeza de coração. Nós tomarmos a atitude de demonstrar para o mundo aquilo que Cristo teve feito por nós, porque o próprio mundo precisa reconhecer a diferença que existe em nós. Né? E quando ele chega para falar com o rei, ele fala, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Aí que o rei fala com ele, o que me pedes agora? Aí ele ora, aí eu orei aos Deus dos céus. Aí ele fala, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Aí ele fala, e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo, porque era só mesmo na dependência do Senhor, né? Mas é interessante, é muito importante isso que a senhora falou aí também. Né? E exatamente o que as pessoas devem perceber em nós, ver a diferença. Ver a diferença. Daquele homem. Uhum. Sim. Isso aí, teve. É isso aí, ele tudo fará. Agora aqui, só para a gente, no capítulo 2 aqui, nos versículos 6 em diante, falando sobre a menina dos olhos de Deus, Israel, né? Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, livra-te, tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. A menina dos olhos, sem dúvida, é um apontamento para o povo de Israel. Para um Israel restaurado, convertido. E aqui, conforme o nosso irmão Levi falou aqui, aponta também para um reino futuro, né? Sempre os olhos, né? Verso 4 aí, como é que ela explica? Sim. Assim Deus fará com a nação.
Aí ele fala aqui, ó, longe de mim a ideia de sugerir que a igreja possa se apropriar das bênçãos exclusivas de Israel. Mas a igreja fiel, verdadeiramente restaurada, é oferecida os mesmos cuidados, pois a igreja é para Cristo o que Israel nunca foi, nunca será, a noiva do Cordeiro. Né? A igreja é a noiva do Cordeiro. Agora falando sobre a quarta visão, no capítulo 3, fala sobre o sumo sacerdote, no caso aqui, Josué, né, é acusado por Satanás e é justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha só, o renovo. Agora já está apontando aqui para o Senhor Jesus. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, que vê por toda a terra. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Ou seja, o Senhor estava usando o sumo sacerdote Josué, uma figura aqui, e ele, primeiro, ele limpa a sua iniquidade, ele tira a sua iniquidade, porque ele estava, como é que estavam as suas vestes? Estavam sujas, né? E é o pecado, precisa ser limpo, precisa ser tirado. Então agora dá vestes novas, veste ele com vestes novas, limpas, quer dizer, tirando o pecado. Então, vestido de vestes sujas, né? Ordenou tirai-lhe essas vestes sujas. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E agora o próprio Zacarias fala: ponham-lhe, disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça. E o vestiram de vestes. E o vestiram de vestes. E o Senhor protestou a Josué, falando: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, ou seja, precisava andar nos caminhos do Senhor. E para nós fazermos a obra do Senhor, nós precisamos andar nos seus caminhos. Tem que ter algum requisito para cumprir a obra do Senhor, as suas ordenanças, andar nos seus caminhos. Para fazer a obra do Senhor, você tem que estar andando nos seus caminhos, né? Primeiro lugar. Exatamente, em primeiro lugar. E andar nos seus caminhos. Aqui vamos ver o que o comentarista falou aqui.
comentarista ele diz assim: este texto é lindo e merece ser estudado com muito interesse. Porém, apontamos alguns parâmetros para a sua avaliação. O que o Senhor diz a respeito de Satanás, que ele repreendeu Satanás, é somente isso, ele repreende Satanás. O que o Senhor faz? A remoção do pecado, que tira as vestes sujas. E o que o Senhor espera, os requisitos para os santos, é que ande nos seus caminhos. Observem as suas ordenanças, para que você possa ser usado por Deus. Então, para que nós possamos ser usados por Deus, nós temos que estar o quê? Com as nossas vestes limpas. Tem um pensamento a respeito, com relação à palavra de Deus, que fala que o pecado me fará evitar esse livro, ou esse livro me fará evitar o pecado. A palavra de Deus para nós é isso aí. Se nós estivermos com a nossa vida suja, nós vamos evitar a palavra de Deus. Nós vamos evitá-la. Mas a palavra de Deus vai evitar o pecado nas nossas vidas. Então, o pecado me fará evitar esse livro, ou esse livro me fará evitar o pecado. Então, o que o Senhor faz? A remoção do pecado. O que o Senhor espera? Os requisitos para os santos. E o que o Senhor dará? A recompensa pelo serviço. A recompensa pelo serviço. E observando esses parâmetros, a gente nota a harmonia com as verdades do Evangelho de Cristo, conforme nossa irmã falou aqui, né? A harmonia que nós temos aqui. Agora, Zacarias, no capítulo 4, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um que é despertado do seu sono. E me disse: o que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. Respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o Senhor falando para Zorobabel que era na dependência dele que ele iria realizar aquela obra, juntamente com o sacerdote, o sumo sacerdote Josué, que também foi despertado por Deus para aquela obra. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, a resposta do anjo a Zacarias a respeito de sua própria pergunta é feita através de uma outra pergunta, onde o anjo deixa transparecer que Zacarias já deveria saber o significado da visão. É como se ele estivesse atrasado no entendimento. Muitos irmãos têm negligenciado as profecias, e é justamente por isso que não sabem o seu significado. Aí aqui o comentarista, ele coloca assim, ó: quem não estuda não aprende. Será que Deus tem motivos razoáveis para fazer esta mesma pergunta a cada um de nós, a respeito de tantos outros assuntos bíblicos? E que pergunta é essa? Não sabes tu o que é isso? Ou seja, talvez já deveria saber, né? Não sabes tu o que é isso?
Não seria tempo de já sermos mestres da palavra e ainda necessitamos de lições rudimentares? Vou pedir o Lucas para colocar Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Agora vamos passar aqui para os significados dos símbolos, né? A partir do versículo 7 agora é Zacarias 4, 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Falando aqui a respeito desses humildes começos aqui também. Aquele monte grande poderia ser um empecilho para Zorobabel dar início à obra. E quantos empecilhos nós vemos na nossa frente, ou até mesmo colocamos para fazer a obra do Senhor? Quantos empecilhos? O que tem impedido a você de trabalhar para o Senhor? Qual é o empecilho, qual é o monte grande que está na sua frente que te impede de fazer a obra do Senhor, de realizar a obra do Senhor, de trabalhar para o Senhor? Que monte é esse que está te impedindo? Mas, diante dele, aquele monte seria como uma campina, porque ele trará a primeira pedra, ou seja, ele vai dar início à obra. E na obra do Senhor, a gente precisa começar, a gente tem que ter o desejo de ir, de fazer, de transpor o obstáculo que está impedindo que a gente comece a trabalhar. Pode ter um monte imenso na minha frente. Ah, mas eu não tenho nenhum talento, nenhum dom. Mas tem, porque a palavra de Deus nos fala a respeito disso, né? E tem um hino que fala sobre isso. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo, quando o resgatou. Para cada crente o mestre preparou. Então, leva lá a primeira pedra. Leva a primeira pedra para reconstruir o muro. Leva a primeira pedra. É uma pedrinha, mas eu levo uma, você leva outra, ele leva outra. E assim, esse trabalho na obra do Senhor. Cada um fazendo a sua parte, levando uma pedra aqui, outra ali. Aí aqui ele fala sobre um certo homem, aqui o comentarista, precisa construir uma casa para sua família, mas ele nunca conseguia guardar dinheiro para essa empreitada, pois seu pequeno salário mal dava para as suas despesas. Aí ele, conversando com seu conselheiro, ele lamentou-se em ver que não tinha condições financeiras para concretizar tal sonho. Seu conselheiro então lhe perguntou: você pode comprar pelo menos um saco de cimento? Aí ele falou: sim, claro. O que é um saco de cimento no universo da construção de uma casa? Ele responde, né? Mas vou comprar um saco de cimento. O que é um saco de cimento? Mas aí aquele conselheiro fala para ele: olha, comece com um saco de cimento de cada vez e terás uma casa. Então a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém demandava muitos recursos e muita mão de obra. Israel ele estava empobrecido depois de 70 anos de cativeiro. Não tinha recursos. Mas são nestas horas que vemos a mão de Deus. Então aprenda esta lição. Se você ficar esperando recursos em abundância para começar, pode se dar o caso que nunca comece e passe a vida inteira sem casa, sem muro e sem ver a mão de Deus cooperando com você. Ou seja, a gente precisa se esforçar. Não é fácil, mas o Senhor é que coopera conosco, o Senhor é que nos fortalece, que nos dá capacidade.
confiem no Senhor renovarão as suas forças. Aí agora aqui, para a gente terminar, que o nosso tempo já está ultrapassando ali, no versículo 14 aqui, vamos pular para o versículo 14, falando sobre os dois ungidos, né? Os dois ungidos, que era Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. A prática de ungir alguém com azeite ou óleo era um rito onde algumas verdades estão bem claras, porque no meio tinha o castiçal e do lado direito do castiçal e do lado esquerdo, ele fala aqui, respondeu e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência. Deixa eu só achar aqui onde está aqui. A palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Agora o versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, é o início, né? Aquele início, é uma pedra que ele foi levar. Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: que são essas duas oliveiras que estavam do lado direito e do lado esquerdo do castiçal? Falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Os 2 ungidos. Então a prática de ungir alguém com azeite ou óleo era um rito onde algumas verdades estão bem claras. Ungido é o escolhido por iniciativa de Deus. Foi Deus que chamou Zorobabel e que chamou Josué. Pois o azeite representa o Espírito de Deus. E a capacitação para o trabalho, ela vinha de Deus, emanava de Deus. É justamente aqui que se encaixa o nosso textuário. Não é por força do homem, nem pela sua imposição violenta, mas o testemunho só é eficiente se a fonte que alimenta a luz é Deus. Eles são tidos como aqueles que assistem diante de Deus. E a ideia de ser um assistente de Deus é extraordinária, visto que esta condição não furta a glória de quem está no trono, ou seja, é para a honra e glória do Senhor. Trabalhar para o Senhor. Somente a Ele deve ser dada a honra e a glória. Tudo aquilo que fizermos deve ser feito para o Senhor. Para o Senhor. Nós somos assistentes, né? Um servo ou um assistente é aquele que coopera com o serviço. Então, nós somos chamados para servir ao Senhor, sermos assistentes, buscando sempre os interesses de quem? Do nosso Senhor. Buscar os interesses do nosso Senhor. Esta ideia nos ensina sobre a proximidade e a intimidade que a gente deve ter com os interesses em comum e a ideia de que pertencemos ao Senhor. Com isto concluímos que a mais alta patente no reino de Deus é ser um servo. Vocês lembram dos pedidos da mãe dos filhos de Zebedeu que eles fizeram ao Senhor Jesus? Qual foi o pedido que ela fez para o Senhor? E o que o Senhor responde para ela? Exatamente. Eles queriam o quê? Uma alta posição. Uma posição acima dos demais.
E o Senhor Jesus, em outra oportunidade, ele fala que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o quê? Serviçal. Seja o vosso serviçal. Então, na obra do Senhor, nós devemos ser servos. Nós somos servos de Deus. E os servos, ele não tem o quê? Não tem vontade própria. Não tem vontade própria. Ele serve ao seu Senhor. Servindo à vontade do seu Senhor. Fazendo a vontade do seu Senhor. Trabalhando para o seu Senhor. Então, a mais alta patente no reino de Deus é ser um servo. Israel sempre teve muita dificuldade de testemunhar a respeito de Deus. Ainda que quisesse, ele não conseguia por suas próprias forças. Por quê? Porque quem traz a luz, quem alimenta, estava aqueles tubos ali no castiçal, dando luz. E eu só vou conseguir ser luz para o mundo, para as pessoas, se eu estiver firmado no Senhor, alimentado pelo Senhor, para que eu possa refletir a luz de Cristo na minha vida. Então, que o Senhor possa nos ajudar, possa nos fortalecer, para que nós possamos trabalhar juntos, em união, e que Ele possa nos fortalecer a cada dia, para que a gente possa ter cada dia mais, buscar mais, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo unidos nessa obra que Ele nos dá o privilégio de realizarmos. É que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós nesta manhã.